Deus não nos chama para sermos incríveis, os pregadores. Deus nos chama para fazer a obra dele. E aqui tem um X da questão. A obra é de Deus. Quando nós que estamos aqui, que somos servos do Senhor, não conseguimos entender isso, a nossa vida começa a ficar um caos. Porque nós queremos nos colocar em uma posição que só pertence a Deus. A obra de Deus, e Ele é o responsável por tudo que acontece. Nós somos chamados somente para obedecer. Então, o querer e o realizar provém de quem? De Deus. Primeiro ponto, é Deus quem chama. Quem te trouxe aqui, Vitor? Deus. Ah, mas o Jefferson fez um convite para mim. Não. Deus te trouxe. Deus, ele trabalha através do homem. Amém? Quem te trouxe aqui, então? Deus. Eu fui lá e te peguei? Amém. Mas quem te trouxe foi Deus. Então, esse processo para a nossa vida é importante. Por quê? Nós precisamos entender que toda a obra de Deus é feita por Ele. E não é feita por nós. Nós podemos ter uma pequena participação, que na verdade é muito mais de errado que acertar, mas o processo todo quem faz é Ele. Quando o homem não entende isso, o homem fica, como é que eu posso dizer, enfadado, fica inquieto. Já viu homens líderes? Ai, estou com um problema agora, estou com pressão alta. Ai, eu estou agora, estou com dor no coração. Muitas vezes, quando nós até entendemos e queremos rejeitar essa verdade, queremos nos colocar à frente, queremos nos colocar como dono, queremos nos colocar como o líder, aquele que manda e desmanda, Deus permite que nós vamos passar por situações como essa. Em muitas situações, são líderes de igrejas que se assentam à frente da igreja como se fosse um dono. E daqui a pouco está adoecido. Daqui a pouco está com pressão alta. Daqui a pouco está dando infarto. E inúmeras outras coisas. Porque nenhum homem é capaz de suportar o peso e a responsabilidade da obra de Deus. Fique tranquilo que qualquer pessoa que viesse a chegar a Deus não foi por seu esforço, para suas estratégias, Ele quem chama. Em João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se o Pai que me enviou, o quê? Não o trouxer. Entende por que vocês estão aqui? Porque o Pai trouxe vocês até aqui. Como eu falei, você pode convidar um amigo seu. Então pode convidar um amigo, o Gerson outro amigo, Carlos, pode. Mas só vem aqueles que o Senhor traz. Então não precisa ficar, porque eu estou chamando as pessoas, ninguém vem. Não, porque as cadeiras, já viu isso? As cadeiras estão vazias, a culpa é de vocês. Só vem quem o Senhor traz. Segundo ponto, é Deus quem converte. Se nós não entendermos isso, se uma liderança não entender isso, sabe? Ela vai bater pino. Ela não vai suportar a pressão. É Deus quem abre o coração. Atos 16,14. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o que diz logo o seguinte? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem chama? Deus. Quem converte? Deus. Muitas vezes nós falamos de uma forma teórica que sabemos, mas na prática nós queremos que aquela pessoa se converta. Não, por que fulano não se converte? Já tem 10 anos que fulano não se converte. Já tem 8 anos que fulano está lá e não se converte. Porque é Deus quem abre o nosso coração para o entendimento. E se um líder, se um pastor, se um líder da igreja não entender isso, ele começa a estabelecer sobre a igreja um fardo, um peso muito grande. Porque ele começa as cobranças. O quê? Você está aqui 10 anos e não sei o quê. Então, nós fomos chamados para obedecer. E deixa que a obra é de Deus. A obra é totalmente do Senhor. Eu falo isso, irmão, porque eu vivi muito isso, principalmente no meu casamento. Já que eu falava, cara, o cara não vai se converter nunca, não. Eu falei, meu Deus, não é possível, são 5 anos que não se converte. Porque eu queria que a minha vontade fosse, você está entendendo? E Deus falou, quem converte sou eu. É eu que vou abrir o coração. É eu que vou fazer com que ela entenda. Isso me desgastava muito, irmão. Muito. Porque tinha tempo que eu falava, meu Deus, eu estava naquele mistério que eu falei no início, vou para a igreja. Por quê? Quando o homem ele quer ser o dono da obra, quando o homem ele quer reger a obra com as próprias mãos, ele não suporta. Ele não suporta. Então, nós fomos chamados para a obra de Deus, mas lembrando que a obra é de Deus. Outro ponto importante, é Deus quem dá o crescimento. A Bíblia diz que a igreja local, Deus acrescentava.
tem uns fazendo estratégia, criando, fazendo reuniões para alcançar e alcançar. Quando a gente fazia milagre era muito fácil, está todo mundo lá, 5 pães e 2 peixinhos, oh aleluia. Quando Jesus começa a falar sobre o reino, sobre a verdade, há uma divisão. Muitos deixam de seguir a Cristo quando se deparam com a verdade do Evangelho. Então, somente Deus, Ele pode dar o crescimento a uma igreja verdadeira. Uma igreja, uma falsa igreja, ou uma igreja que estabelece condutas ali segundo uma ótica humana, é muito fácil. Agora, lembre-se que se você tem atitudes carnais para fazer com que algo que é totalmente espiritual venha a crescer, os frutos vão ser carnais. A Bíblia chega a dizer que aqueles que são de Deus não foram nascidos da carne nem do sangue, mas da própria vontade dele. Então, somente o Senhor, Ele pode dar o crescimento, tanto a uma congregação, como a você mesmo de forma individual. Eu já passei por um período da minha vida que eu quis ser santo por conta própria. Eu queria estudar, eu lia muito livro, e eu comprava, e daqui a pouco eu esquecia tudo que eu li. Eu falava, porque Deus não estava me permitindo crescer naquela hora. Eu falei assim, tem outras coisas para resolver. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você está entendendo? Isso no âmbito congregacional é maravilhoso, porque vem quebrando a vida em todos os aspectos. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com mais débeis na frente. Você está entendendo? A gente vai ter que aprender a lidar com aqueles que são mais devagar. Entendeu? Tem irmãos que são devagar porque são relaxados. E tem irmãos que se esforçam, mas não conseguem. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa ter esse discernimento e ter essa paz no nosso coração de que é Deus que é o dono da obra. De que a obra é única e exclusiva dele. E outro ponto é Deus quem salva. Não, todo pregador, ele pode ter todo o esforço, todos os cursos de comunicação, mas a mensagem que chega ao coração do homem, só o Senhor pode colocar para a salvação. Eu posso me esforçar ao máximo aqui e ficar em casa fazendo exercício, aquele que bota lá, aquecimento de voz. Só Deus pode colocar a mensagem no coração de vocês. Não adianta subir aqui de terno e caia fogo do céu, e que isso, e realizar sinal de prodígio, maravilha. Só o Senhor é capaz de fazer essa obra. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, para fazer esse resumão aqui, nós, como cristãos, que buscamos estar no âmbito congregacional, que buscamos desenvolver os nossos dons que o Senhor nos concedeu na congregação, ou à frente da congregação, nós precisamos entender isso de forma clara. É Deus quem chama, é Deus quem converte, é Deus quem escolhe, é Deus quem dá o crescimento e é Deus quem salva. Amém, irmãos? Fomos chamados para a obra de Deus, mas a obra é de Deus. Deus tem o controle de tudo e a hora que tudo vai se acertar. Por mais que eu resista e fuja pra longe comigo, tu sempre estarás. Conhece os intentos do meu coração.